professores! Estamos aqui para apresentar mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado, né? É um prazer saber que você está nos assistindo. Muito obrigada aí pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigada também pelos recadinhos. Eu tenho lido lá os comentários desde a aula 9, aula 10. Gente, muito obrigada aí por essa recepção, né? E por todo esse carinho. Que Deus os abençoe muito. E hoje eu acho que vai ser a minha última aula aí com vocês, né? Já quero aqui agradecer, muito obrigada aí por essa parceria aí de 3 semanas, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Parece, né, que nós vamos ter uma nova professora e semana que vem eu acho que ela já vai estar aqui dando aula para vocês e também vai ser uma bênção. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula que tem por título Timóteo é um discípulo obediente. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho quem foi esse jovem pastor. Objetivos: incentivar a obediência e o amor à obra, tendo como exemplo a vida de Timóteo. Já pensou, professores, incentivar o seu aluno e plantar essa sementinha no coração deles, o amor à obra de Deus, que tudo o que venha fazer com carinho, com dedicação, porque é para o Senhor. E a criança também vai se sentir útil, né? Pensando, nossa, ela é um instrumento usado nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Deus pode usá-la como instrumento, Deus pode fazer coisas grandiosas através do seu aluno. E às vezes as crianças, elas têm tanto complexo, né, tanta inferioridade e muitas não se acham capazes, muitas estão com a cabecinha lá, nossa, acha que é o Superman e não tem essa noção, né, nossa, Jesus está voltando, sabe que Jesus vai voltar, mas parece que é uma realidade tão distante, mas olha que legal a gente plantar, né, nessa aula, no coraçãozinho dos nossos alunos e dizer a Timóteo, desde pequenininho, servir a Deus com amor, com dedicação. E qual é a diferença de Timóteo para os dias de hoje, né? Timóteo tinha ali para ensiná-lo sua mãe e sua avó, e hoje as crianças têm tudo, tem a igreja, muitas vezes a família evangélica, mas a criança não é crente, mas tem você, professor. Então, qual é a diferença hoje? Por que essas crianças não são cheias do Espírito Santo? Por que elas não buscam a Deus tão intensamente? Então, bota isso no coraçãozinho delas, porque elas podem fazer a diferença no reino de Deus. Deus também conta com elas. Então, nós temos que incentivar, né, que a obediência, né, é o princípio, né? Nós precisamos, né? Quando a gente ama a Deus, a gente obedece aos seus mandamentos. Então, a obediência, a gente deve praticar a obediência. E isso é muito bom, né? Ensinar para crianças que devemos praticar a obediência a Deus. E temos aí o nosso livro, né? Nossas curiosidades e muitas coisas sobre o livro de Timóteo. Que tem aqui, eu fiz agora, que botei na frente, né? 1 Timóteo, até pra gente ver todos os livros exemplares e conseguir reconhecer qual é Timóteo. Então, vamos lá. Diretor, essa câmera aqui é melhor ou eu viro para outra? Pode ser nessa? Então, tá bom, diretor. Então, vamos lá. 1 Timóteo, que tem por título, né, o ministro e a igreja. Vamos lá, quem escreveu essa carta? Essa carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, aqui tem vários, eu não vou ler tudo, mas tem várias coisas assim, gente. Tudo isso aqui foi tirado de bíblias de estudos, então você pode aqui estar estudando, passar para os seus alunos, são bíblias, né, de estudos, nossa, uma bênção mesmo. Quanto conhecimento temos, a gente tem através desse livrinho aqui. Então, quem escreveu esta carta? A gente já sabe que foi Paulo, né? Ele escreveu para Timóteo. Mas agora, quem foi Timóteo? Olha só, Timóteo foi um jovem líder da igreja primitiva. E aqui tem tudo aqui que você precisa saber sobre Timóteo, sobre o seu pai, sobre sua mãe, sua avó. Aqui também, né, Timóteo foi um exemplo de membro da igreja, Timóteo foi um exemplo de jovem cristão, Timóteo foi um exemplo de liderado. Olha quanta coisa você pode passar para o seu aluno através da vida de Timóteo. Observações sobre a carta. Paulo escreveu para o jovem Timóteo. Essa carta contém 6 capítulos e é o 15º livro do Novo Testamento. E Paulo também escreveu 2 cartas direcionadas a Timóteo.
Lugares importantes em Timóteo, daí tem lá as cidades que foram lugares importantes. E essa carta tem um tom especial. Paulo escreveu ao seu filho na fé, para ensinar a ele como ser pastor. Timóteo recebeu um manual de como ser pastor e do que fazer como tal. Paulo escreveu instruções detalhadas que abrangem tanto áreas da vida pessoal quanto pastoral. Mas quando que essa carta foi escrita, Pro? Tá tudo aqui também, as datas, tudo certinho, o ano que a data foi escrita, qual foi o local, tudo direitinho e por que que essa carta foi escrita, né? E o que o autor também pretendia transmitir aos seus leitores? Olha só quanta coisa, o que Paulo queria transmitir através dessa carta? Então tem alguns pontos aqui, né? Alguns tópicos, tanto para o apóstolo, para tanto, o apóstolo pretendia transmitir instruções acerca de suas práticas na igreja, como sobre a ordem no culto, a escolha da liderança, a ação pastoral com diversos tipos de pessoas. O autor trata da própria atitude e santidade de Timóteo como instruções acerca da oração, da santidade pessoal, da saúde, até da saúde de Timóteo, Paulo se preocupava, e das riquezas, além de alertar contra as más doutrinas. E agora tem algo aqui que eu me apaixonei em fazer, sabe, professores, que é a linha do tempo. Eu amei fazer essa linha do tempo e como a gente aprende através da linha do tempo, porque tem as datas marcando. Nossa, eu me apaixonei por essas linhas do tempo, né, por esses livrinhos que eu fiz. Então, 48 depois de Cristo, Paulo prega em Listra e aonde vem a conversão da família de Timóteo. Agora em 50, Timóteo se junta a Paulo na sua segunda viagem missionária. 51, Timóteo representa Paulo em Tessalônica. 56, Timóteo representa Paulo na Macedônia e aqui Jerusalém, tantos lugares aqui onde eles foram passando. E em 62, Timóteo é enviado a Filipos após a absolvição de Paulo. E em 62 também, Paulo encontra-se com Timóteo em Éfeso, o qual permanece na cidade. E olha só que interessante, no fim de 62, Paulo visita a Macedônia e o livro de Timóteo é escrito. Então aqui tem a perseguição imperial de Nero, a segunda prisão de Paulo, então tem segunda prisão romana, né, de Paulo, então tem vários acontecimentos aqui nessa linha do tempo. E também temos as curiosidades. Acredita-se que Lucas teria sido o amanuense de 1 Timóteo. O que isso significa? Quer dizer que foi Lucas quem escreveu os textos à mão para Paulo. Timóteo possui 127 palavras que não aparecem em nenhuma outra carta de Paulo. Olha que curiosidade, né? As passagens de 1 Timóteo e Tito são os principais textos do Novo Testamento que apresentam orientações específicas à igreja acerca de seus líderes. São chamadas de carta pastoral. Tem mais um monte de, dois tópicos aqui. O apóstolo Paulo mostra grande respeito e confiança, amor por Timóteo, mencionando o discípulo com muita afeição em 8 das 13 cartas que escreveu. Olha como Timóteo era importante para Paulo, né? Das 13 cartas, em 8 Paulo está mencionando Timóteo. E a segunda carta escrita para Timóteo foi a última escrita pelo apóstolo Paulo. Nossa, gente, como a gente aprende escrevendo esses livrinhos, como a gente, eu fazendo ali, eu lendo, estudando, como a gente aprende, eu aprendi muitas coisas. Imagina a sua criança, né, tendo já prontinho em mãos. Vamos lá. Memorizando, Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, que está lá em João, capítulo 14 e o versículo 15. Professores, a gente nunca pode substituir a Bíblia, não é visual nenhum que pode tirar o lugar e a primazia da Bíblia.
Pegue a sua Bíblia na mão. Lembrando, cuide do seu exemplar. Tenha amor, paixão pela palavra de Deus. Cuide, eu tenho a minha Bíblia que as crianças elas já têm até cuidado no pegar. Vocês sabem disso, elas têm até cuidado porque elas sabem que eu cuido. Não pode ter uma amassadinha. Se elas já folheiam de moda, eu já estou ali em cima. Mas elas querem mexer porque a Bíblia dá pro, né? Então eles querem. E também assim na minha Bíblia tem muitos manuscritos, né? Muitos rascunhos, eu estou sempre ali sublinhando, muitos estudos, né? Que eu estou ali registrando na Bíblia, então aquilo ali chama muita atenção da criança. Então a criança quer estar sempre pegando e folheando, então elas já sabem o cuidado que eu tenho com a Bíblia. E isso a gente, de certa forma, passa para eles. Porque a Pro cuida, eu também tenho que cuidar da minha. A Pro ama, eu também tenho que amar a minha Bíblia. A Pro traz para a igreja, eu também devo andar com a minha Bíblia. Nós somos o exemplo para os nossos alunos, né? O espelho para os nossos alunos. Então eles têm que ver, né, em você, professor, também isso, amor pela palavra de Deus. Hoje a nossa aula vai falar sobre obediência, que nós temos que obedecer aos mandamentos do Senhor, mas para obedecer a gente precisa conhecer esses mandamentos. E aonde se encontram esses mandamentos? Esses mandamentos se encontram na Bíblia, na palavra de Deus. Então nós precisamos ler a palavra de Deus. A gente precisa estar no culto, sim, e prestar atenção na mensagem, porque é a palavra de Deus. Nós precisamos tirar tempo para ler a palavra de Deus. E não só isso, viver, praticar o que ela nos ensina. Então nós temos que passar isso para os nossos alunos e de forma muito clara, né? Colocar através do nosso exemplo isso no coraçãozinho deles, esse desejo no coraçãozinho deles através do nosso exemplo. Eles têm que olhar para a Pro e dizer, não, eu também quero ter essa fé que a Pro tem, eu também quero ter a vida que a Pro tem, essa vida, essa intimidade com Deus que a Pro tem. Às vezes o Pro tá lá, né, a professora tá lá, toda cheia de problemas, cheia de luz, mas tem aquela responsabilidade, o amor à obra de Deus fala mais alto e isso transparece, às vezes a gente nem nota, mas isso transparece e a criança observa. E nós temos que ser o espelho para as nossas crianças. Eu lembro que semana passada nós tivemos uma capacitação para professores aqui na nossa igreja, o EBOL, e quando eu vi lá, 2 alunas minhas de 11 anos entraram, junto com a mãe dela, e no intervalo, imagina, fui correndo lá, abracei as minhas alunas e falei com a mãe, eu disse, nossa Adriana, que bom, você aqui, você é dirigente do círculo de oração e agora você está fazendo, você também é professora, como é que é isso? Explica, me conta, eu tô tão feliz de saber que você está no departamento infantil. E ela olhou bem sério para ela e disse, não, Pro, não é eu não, que eles me chamam de Pro, os pais me chamam de Pro. Não, Pro, não é eu não, as meninas, elas são gêmeas, as meninas, elas que quiseram vir fazer o curso. Eu olhei assim para as meninas, assim, é vocês? Ela assim, Pro, eu também quero ser uma professora como tu és uma professora, eu também quero ser assim, eu também quero dar aula, eu também... Então eu fiquei assim tão feliz e a mãe falou assim, Pro, essa vontade que elas têm, isso partiu de ti, tu tens muita credibilidade, né? Porque tu passou isso para elas e elas me fizeram matricular elas nesse curso porque elas querem fazer o curso. Então eu fiquei assim muito feliz porque o nosso exemplo, o nosso amor pela obra de Deus, a nossa comunhão fala por nós, né? Fala mais alto e isso reflete na vida dos nossos alunos. Então, para eles amarem a palavra de Deus, primeiro nós temos que amar e temos que incentivá-los a tanto cuidar como praticar e ler o que a Bíblia nos ensina. Então, tá aqui a palavra de Deus, abriu, é o versículo bíblico. Tá aqui, é uma impressão, uma folha sulfite, só fiz aqui, ó, dobrei para fechar e pronto. Mas eu também fiz outro modelinho, aqui que é um menininho, né? Fechando a mãozinha e marca aqui, se vocês me amam, obedeçam aos meus, abre a Bíblia e diz, abre aqui a mãozinha e diz aos meus mandamentos. E onde estão esses mandamentos? É a palavra de Deus. Se amamos, precisamos obedecer aos mandamentos do Senhor. Mas o que é obedecer a Deus? Então eu fiz aqui uma explicação bem
clara e bem simples e objetiva para explicar para as nossas crianças que obedecer a Deus é uma forma de mostrar o nosso amor por Ele. É o que o versículo diz, né? Se vocês me amam, vão obedecer aos meus mandamentos. Então, quem ama a Deus quer agradá-lo. Então, se eu amo a Deus, eu quero agradá-lo. Não é assim? Se a gente tem um amiguinho, se a gente tem alguém que a gente gosta, a gente quer, de certa forma, agradá-lo. Não é assim? Então, se nós amamos a Deus, precisamos agradá-lo. E de que forma que vamos agradá-lo? É através da obediência. Obedecer agrada a Deus, porque seus mandamentos foram escritos para o nosso bem. A obediência, e ela também nos afasta do mal. Aí virei aqui. Obedecer também é um sinal de respeito, vocês sabiam? Agora, não é só a Deus, né? Mas num conjunto, num todo. Obedecer também é um sinal de respeito. Todos estamos sujeitos a outras pessoas em certos momentos da vida. Por outro lado, quando alguém nos manda fazer algo contra a vontade de Deus, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Então, olha que legal, né? A gente entrar nesse assunto sobre obediência e tendo vários recursos aqui para você. Onde eu encontro esse drive? Dessas duas aulas eu li muito desses recadinhos. Eu tô lá só curtindo, eu não tô conseguindo responder todos devido ao tempo, mas eu tô lá, gente, eu tô lendo todos os recadinhos. E onde está o drive? Se você está pelo seu celular, tem o título da aula aí, né? Você vai lá, clica, aperta no título da aula e vai aparecer toda a descrição do vídeo. Vai estar marcado ali uma frase marcado, link para download. Clica naquele link para download que vai aparecer todas as aulas aqui do canal. Você procura juniores, procura a aula 10, 11, né? Procura a aula 11 e vai só baixar o conteúdo que é tudo gratuito para você. Eu tenho também aqui, professores, uma dinâmica que eu fiz. Essa dinâmica aqui, deixa eu só tirar aqui. Deixa eu botar pra cá. Enquanto eu converso com vocês, né, eu também converso com o diretor. Diretor, assim fica melhor para você ver ou a outra câmera? Essa daqui, né? Então, esse aqui é o versículo bíblico. O que eu sugiro a você? Você vai lá no Drive, tem 3 folhas, se eu não me engano, dessas com palavras do versículo bíblico. Uma folha daquela é o versículo correto, porém as outras 2 folhas são palavras aleatórias, porque você vai misturar todas as palavras e a criança, em certo tempo determinado que você der, ela vai ter que juntar todo o versículo bíblico na ordem certa. Claro, ela vai se confundir porque tem muitas palavras semelhantes, mas ela não vai poder colocar errado. Você pode estar estipulando um tempo a 1 minuto. Você conta, aquela turma que terminar primeiro, venceu. Ou aquela criança terminar primeiro, você pode estar dizendo, ou vamos lá, 2 equipes, aquela equipe que terminar primeiro. Mas como eles trabalham ali, acho que com 1 minuto, eu acho que fica mais emocionante, porque 1 minuto passa muito rápido, né? Então, acho que ficaria mais emocionante para essa faixa etária. Então, são todos coloridos. E você vai estar ali, ó, Jesus continuou é a única frase, né, inteira, que eu não cortei. Porque depois tem Jesus continuou, depois disse Jesus não disse, parece, ou Jesus pensou, alguma coisa assim, só mesmo para confundir a cabecinha deles. E eles vão ter que montar o versículo bíblico na ordem correta. Agora vamos lá para o Explorando as Escrituras. Eu vou aqui para o meu quadro, porque como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de usar mapas, quadro. Por quê? Porque nós estamos com essa faixa etária que eles já são grandes e eles entendem perfeitamente muito melhor quando a gente usa assim, locais, mapas. Isso é muito bom para o aprendizado dos nossos juniores. O que eu contaria aqui? Nós estamos falando sobre a vida de Timóteo. As crianças têm que entender. Então, vocês vão estar dizendo para as crianças que Paulo, praticamente na sua primeira viagem missionária, ele foi lá numa cidade chamada Listra. Vocês estão vendo onde está Listra? Olha só, olha que legal. Mostrar para as crianças, né, através do mapa. Ó, Paulo, ele esteve nessa cidade chamada Listra. Lá ele pregou o evangelho e provavelmente uma família se converteu. Uma família da mãe, avó, e
a mãezinha, né, tinha um filho pequeno chamado Timóteo. Eles se converteram, a mãe e a avó, e automaticamente as duas criaram Timóteo na presença do Senhor, ensinando aquele menino os preceitos, o caminho do Senhor, ensinando a palavra de Deus para aquele garotinho. Aí agora, crianças, o que acontece? Deixa eu tirar aqui. Aquele menino cresceu. E a Bíblia diz que foi a primeira vez que Paulo esteve em Listra, lá, né, que essa família se converteu, foi lá pelo ano 48 depois de Cristo, e que se converteu a família de Timóteo. Agora, crianças, Paulo retorna novamente a essa cidade. E só que Timóteo já não era mais aquele menininho. Timóteo já era um moço. E Paulo ficou sabendo que esse moço tinha uma fama muito grande por ali onde ele morava. E não só na cidade de Listra, mas também na cidade de Icônio. A reputação daquele jovem ia muito longe, porque todos reconheciam Timóteo como um servo, um homem de Deus. Ele era uma pessoa tão usada por Deus, tão temente a Deus. Ele amava tanto a Deus que a sua reputação, a reputação daquele jovem chegou até Icônio. Olha a distância. O pessoal daquela localidade, tanto de Listra, falavam muito bem de Timóteo, muito bem mesmo. Então, quando Paulo soube disso, Paulo convidou Timóteo para as suas viagens missionárias. E Timóteo, claro que ele aceitou. Aí, para onde eles foram? Depois, né, Timóteo foi viajar com Paulo, foram viajar, pregar o evangelho. Paulo foi para Corinto e enviou Timóteo para Tessalônica. Aí vocês lembram da aula passada que Paulo escreveu lá para o povo de Tessalonicense? Pois é. Lá estava Timóteo, e aí Timóteo voltou para Paulo, dizendo, né, falando ali, né, a respeito daquele povo. Foi aonde que Paulo começou a escrever a carta para o povo de Tessalonicense. Aí depois eles foram, né, claro que teve outros acontecimentos antes, a gente só vai aqui reportar alguns acontecimentos, até para a gente andar um pouco pelo mapa, para a criança ver esse movimento. Isso vai chamar mais atenção do que a gente só se concentrar em 2 pontos. Foram para Jerusalém e ali perto, né, de 57 depois de Cristo, Paulo foi preso. Aí o que acontece? Paulo pega e envia Timóteo para Filipos. Olha só, como esse jovem começou a fazer a obra de Deus. Paulo estava em Jerusalém, mas ele mandou Timóteo para Filipos. Depois desse episódio, Paulo agora não está mais preso, se encontra com Timóteo em Éfeso. E é aqui em Éfeso, crianças, que Timóteo ele vai ser o pastor dessa igreja. Timóteo precisava ficar nessa igreja para cuidar daquele rebanho. Então, por quê? Porque os inimigos da fé haviam se levantado dentro deles. Aí fala, né, tudo que eu marquei aqui, está ali no nosso livrinho. Você pode estar lendo para as suas crianças, né? E além disso, tinha muito legalismo judaico, a igreja precisava de reorganização e disciplina. Então, Paulo não poderia ficar em Éfeso. Então, ele deixou Timóteo como pastor daquela localidade. Agora, Paulo vai para a Macedônia, provavelmente alguns estudiosos dizem que foi lá na cidade de Filipos que Paulo escreve a carta para o jovem Timóteo, que é essa carta ali na Bíblia. Você pode estar abrindo a sua Bíblia e mostrando para as crianças diretamente da sua Bíblia. Tá vendo essa carta aqui? Paulo escreveu para Timóteo. Ele estava na região da Macedônia quando escreveu para o jovem pastor Timóteo, porque agora Timóteo, antes ele estava pregando nas cidades, fazendo a obra de Deus. Agora ele é pastor
pastor de uma cidade. Então Paulo estava ali ensinando, né, através das cartas, Timóteo como ele deveria agir. Então olha quantas coisas, né, professores, que a gente pode estar através do mapa mostrando para as crianças, né, a distância que ele estava e agora Timóteo em Éfeso. Então isso é bem interessante. Eu gosto muito de trabalhar com o mapa essa questão, né, que a criança tem toda essa visualização. E o que eu gostaria de comentar aqui com vocês, que o pai de Timóteo, ele era grego, ele não era crente. Crente, né, evangélicas, que temiam a Deus, era a mãe e a avó. Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, mas é só eu na minha casa, o meu marido não me ajuda, é porque isso, porque aquilo, porque não é crente, não serve a Deus. E nisso não foi um impedimento para esse jovem, desde pequeno, ter vontade de fazer a obra de Deus. Então, assim, o nosso papel é muito fundamental, tanto nós como mães. Às vezes você não tem, talvez, o seu parceiro, né, não lhe ajuda na obra no Ministério Infantil, às vezes até na igreja, mas não te ajuda no Ministério Infantil. Mas o papel daquelas mulheres foi fundamental para esse jovem ter crescido cheio da graça de Deus e conhecimento. Então elas não botaram isso como empecilho, mas não, elas resolveram em meio às dificuldades. Agora imagina aquele menino ser criada pela mãe e pela avó, mas tem um pai que puxa todos os costumes para o outro lado. Então olha só que dilema que vivia aquele menino. Mas ele estava ali crescendo na graça e no conhecimento de Deus. E uma coisa que me chama muita atenção foi que quando Paulo escreve para ele, né? Paulo precisava falar tantas coisas para ele, mas Paulo pegou e disse assim, ó, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina e persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti como mesmo os que te ouvem. Então, olha que interessante, né, professores? Muitos dos nossos alunos não têm o pai, não têm a mãe evangélico, mas tem você. Assim como essa avó e essa mãe foram fundamental para manter aquele menino na presença de Deus, você é fundamental para ajudar o seu aluno a permanecer firme na presença de Deus. E como Paulo está dizendo, né, cuida de ti. Cuida também, professores, se cuida, tira o tempinho para você, cuida de ti, cuida da sua saúde, tanto física, mental e espiritual, para que as pessoas que estão te ouvindo, elas também possam crer que existe um Deus todo-poderoso e que reflete através da sua vida, mas tire um tempo para você. Então, vamos lá? Vamos concluir. Então agora você vai voltar lá para aquele momentinho, né? Você me ama? Obedece aos meus mandamentos. Vai falar sobre obediência. Então vai dizer o que passa nas crianças quando nós obedecemos aos mandamentos de Deus. Se nós não amava, nós aprendemos através da palavra de Deus que devemos amar. Então a gente passa a amar porque a Bíblia nos ensina. Se nós não orávamos, agora, através do conhecimento da palavra, nós entendemos que a oração é a única forma de nos aproximar a Deus. Então, nós passamos a orar. Olha, a Bíblia, ela nos transforma, ela transforma a nossa vida, né? Ela muda o nosso caráter, ela muda, ela nos dá uma vida diferente, né? A gente passa a ter atitudes diferentes quando obedecemos aos mandamentos do Senhor. Se nós não respeitávamos as pessoas, agora a Bíblia nos ensina que devemos respeitar, então nós passamos a respeitar. Se vivemos com mentiras na nossa boca, o que eu aprendo através da Bíblia? Que isso é errado. Então, que não saia da nossa boca palavras torpes, palavras de engano, palavras feias, né? Palavras mentirosas. Então, agora, quando eu entendo isso, agora eu preciso, né? E eu passo a não mentir mais. Eu preciso viver o que a Bíblia nos ensina. Quando eu não ajudava, agora eu passei a ajudar. Então, quantas coisas que a gente pode trabalhar com as crianças, essa questão, né? Se eu era briguento, renento, vivia brigando com todo mundo, através da palavra de Deus, eu entendo que eu não posso fazer essas coisas. E eu passei a não brigar mais. E eu também fiz aqui um acróstico, né? Que marca aqui obedecer. E cá abriu aqui
você vai ver, né, a palavra o que a gente pode ouvir, né? Quais são os privilégios de obedecer a Deus? Quais são os benefícios da obediência a Deus? Então, com a palavra Deus, quando eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ouvir o toque da trombeta naquele dia. Quando eu obedeço a palavra de Deus, naquele dia eu vou ver as belezas celestiais. Olha os benefícios da pessoa que quando é obediente a Deus. Olha os privilégios que ela vai ter. Já a pessoa ouvir a trombeta tocar e ela subir para o encontro com Deus, chegar lá no céu, né, com a palavra B, vai ver as belezas celestiais que a esperam. Com a palavra né, com ela vai ter a esperança que quando somos obedientes a Deus, a gente crê no que a Bíblia nos ensina e ela nos dá esperança, porque há uma promessa que Ele vai voltar e nós estamos aguardando esse dia, então nós temos esperança que Jesus vai voltar. Com a palavra com dádiva, né? O que é dádiva? Dádiva é um termo utilizado no sentido de presente divino. Então, a nossa salvação é uma dádiva, é um presente de Deus para nós. Com a palavra novamente, enfrentar desafios. Quando somos obedientes a Deus, Deus nos dá força para enfrentar os desafios, Deus nos dá fortalecimento espiritual, Deus nos dá força para vencer as tentações, forças para perseverar, paz e confiança em meio às tribulações. Tudo isso quem obtém são os obedientes da palavra de Deus, com cuidado. Quais são os benefícios? Cuidado constante de Deus. E olha só o que o Senhor nos diz: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha o cuidado e o amor desse Deus para a nossa vida. Com a palavra novamente, os benefícios da obediência à eternidade. Estaremos para todo sempre com o nosso Salvador. E o R, né, a última, recebemos as bênçãos prometidas. Deus é fiel para cumprir. E obedecer a Deus nos torna melhores cidadãos. Olha quanto benefício que temos de obedecer, né? Quantos privilégios, benefícios que nós temos por obedecer a palavra de Deus. Como você fez? Você vai receber a impressão, são 3 folhas, dobrei cada folha ao meio, juntei as 3 folhas, colei aqui os quadrinhos e depois, tá fechadinho aqui, eu só fui cortando aqui bem certinho nas divisões. Bem fácil de fazer esse acróstico sobre obediência. Sugestão de atividade, já sabe onde encontrar, né? Claro que você já sabe, você é muito inteligente, lá no Drive. Leitura bíblica, como nós estamos falando sobre a palavra de Deus, tem aí uma leitura bíblica semanal que você pode estar ali dando para a sua criança. A data da leitura, o que ela leu e o que ela aprendeu com aquela leitura que ela fez. Então, olha que interessante, né? Temos também plaquinhas da leitura, aquelas plaquinhas de porta. Você vai estar ali, a criança, ela vai ler a Bíblia. Mas é só para incentivar mesmo, né, professores? Que daí ela vai ver ali, tem que ler a Bíblia. Bota ali na porta, silêncio. Estou lendo a Bíblia. E também fiz uma aí, preto e branco, porque você pode estar dando para o seu aluno colorir. Ele só dobra ao meio, porque dela fica frente e verso, né? Silêncio. Estou lendo virou a Bíblia. Temos também aí, como nós estamos falando sobre a palavra de Deus, eu fiz aqui, foi pego da lição do professor e eu não sei aonde eu botei. Onde será que eu botei? Que é para meditar. Tá aqui. Olha só, são envelopezinho que você pode estar dando de lembrancinha para a sua criança. Aqui tá os dias da semana e cada dia da semana, como está aí na sua Bíblia, a criança vai ter que ler essa referência bíblica que se encontra, né? Aqui, terça-feira, ele vai ter que ler sobre 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 15, que devemos buscar a Deus desde pequeno. Sexta-feira, então a criança vai seguir o cronograma, a ordem certinha, e todos os dias da semana ela vai ter que ler a Bíblia, ler, né, esses tópicos aqui que está falando, né, se referindo à nossa aula sobre a lição.
Tem aí também sugestão de lembrancinhas, tem ali um adesivo, não é adesivo, né? Tipo um cartãozinho, uma tagzinho que você pode estar colando em lembrancinha, use a sua criatividade. E também tem um porta-pirulito, Jesus mora no meu coração. Cortou, dobrou, fechou as laterais, só coloca ali o pirulito e fica muito lindo. Então, professores, essa foi mais uma aula, que rápido que passou. Foi muito, muito bom estar aqui com vocês. Que Deus vos abençoe muito, muito, muito. E, né, sejam muito bem-vindos aí com a nossa nova professora, né? Muito bem-vindos, né? Que ela seja muito bem-vindos e acredito que vocês vão aprender muito e vocês vão amar, tá bom? Que Deus os abençoe muito. Muito obrigada aí pela sua companhia e até semana que vem com a nova professora.